O grande assunto da semana passada foi o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, onde eles concluíram um acordo mais abrangente, comercial, principalmente na pauta comercial, em resposta, segundo eles, ao avanço do protecionismo global. É literalmente o assunto que eu sempre venho falando aqui no podcast em relação à desglobalização, descooperação, desdolarização, pelo menos as tentativas, e isso exigindo que você escolha quem vão ser os seus parceiros agora, nessa década, pelo menos, para você garantir ter não somente uma soberania nacional, segurança, mas também que a economia continue fluindo, e todos sabem que ninguém consegue viver sozinho, mas você vai precisar escolher os seus parceiros, e parece que foi um movimento bastante importante, pelo menos nas aparências. Então o que eu quero falar aqui é sobre o que foi discutido, mas principalmente as implicações, porque mesmo com essa notícia que muitos deveriam inclusive soltar fogos, etc., é uma coisa esperada há muitos anos, né? Quase como uma lenda, mas o dólar fechando nesse exato momento que eu estou gravando aqui o podcast, está fechando em 6,08, ou seja, o real tá na pior cotação histórica praticamente. Fechando na pior cotação histórica. Então, vamos lá. Esse é o acordo mais ambicioso já firmado pelo Mercosul, representando um marco na busca por maior integração econômica e fortalecimento das cadeias produtivas. A gente já sabe que ambos os blocos estão em dos seus piores momentos macroeconômicos, né? A Europa nem se fala. E acaba meio que sendo uma válvula de escape. É como se fosse aquele projeto que estava na gaveta e de repente veio falando assim, vamos tentar agora isso daqui, porque o que a gente veio tentando não deu certo. Então o escopo ele abrange o comércio de bens e serviços, de investimentos, de desenvolvimento sustentável. Eu vou colocar aqui um relatório que foi feito, né, que tem um resumo bem bacana, estou me baseando nele, mas também o link oficial do site da União Europeia para você poder acompanhar também. Mas o mais importante é que tem uma eliminação gradual de tarifas para mais, segundo o documento, né, para mais de 90% dos produtos, mas é em até 15 anos. Então não é uma coisa, obviamente, da noite para o dia. Então vamos ver se tem 15 anos, né, para você poder ter uma recuperação mais tranquila. Também fala da questão sustentabilidade, né? Tudo quanto é documento você vê isso, reafirma compromissos ambientais, do Acordo de Paris, redução de desmatamento em 50% até 2025, promoção da rastreabilidade produtiva, né, da cadeia de suprimentos que vem de florestas, etc. E aí você tem a parte de investimentos, né? Então hoje a União Europeia é o principal investidor estrangeiro no Brasil, e a conclusão do acordo pode ampliar os investimentos europeus no Brasil, impulsionando setores estratégicos. Então aqui tem alguns impactos econômicos, eu estou vendo aqui diretamente do documento, né? Então tem acesso preferencial ao mercado europeu, né, agora para o Mercosul, no caso incluindo o Brasil, obviamente, podendo gerar 500 bilhões de reais em exportações nos próximos 15 anos. E aí os principais beneficiados, né, os produtos que estão nessa pauta, são o petróleo bruto, a soja, o café, a celulose e o minério de cobre, né? Então o petróleo sendo o maior deles aí com 9,2 bilhões de dólares, né, em volume, a soja com 6,5 bilhões e o café com 4,6. Então esse acordo deve beneficiar setores também como o automotivo, o farmacêutico e o de serviços, que são principais, que está na pauta ali da Europa para o Brasil, nesse caso, né, para o Mercosul. E você também tem um fortalecimento, pelo menos o objetivo é você ter um fortalecimento da posição europeia na América do Sul frente aos Estados Unidos e à China. Então é interessante você ver ali que esse é um movimento que veio também fortemente da própria União Europeia. Então ela está meio... Eu já tive vários capítulos que eu falei sobre isso no passado, né? Como ela ficou indecisa sobre quais parceiros eu vou correr atrás. Eu estou do lado dos Estados Unidos, eu estou do lado da China, eu vou me aliar, tá fazendo bem, não tá, eu vou retrair. E agora é bem interessante esse movimento, né? Então eles precisam, dos carros-chefes das suas exportações, realmente os medicamentos, com 6,2 bilhões de dólares. Agora, claro que tem os desafios, os próximos passos, né? Tudo isso tem que passar por uma revisão legal, tradução e aprovação pelos blocos. Então isso é uma coisa bem inicial ainda, e segundo também o documento, a análise, na União Europeia isso vai enfrentar também resistência política de países como a França, né, que não está nada de
acordo com isso, Polônia e Itália, que podem bloquear o acordo dependendo de como as coisas forem andando. E estima-se até 5 anos para ratificação no Mercosul e 2 anos na União Europeia, caso apenas a parte comercial seja submetida. Então você vê que é uma coisa muito mais lenta, talvez bastante correspondente à velocidade burocrática dos dois blocos, né, que são, eu acho, que um dos blocos mais burocráticos do mundo para se implementar alguma coisa, inclusive uma especialidade europeia, né, um aumento de burocracia e regulamentação. Então, em princípio, você tem aquela imagem de um acordo representando uma vitória política para o Brasil, etc., para o governo, além de fortalecer a integração institucional do Mercosul. Então, aqueles que vão ver isso como realmente essa vitória política, tem o outro lado que vai ver isso como, na verdade, é o too little, too late, né? Então já deveria ter feito isso há anos e talvez não tenha nenhum dos movimentos. Tanto que o mercado nem se mexeu muito, porque o grande foco que está realmente nesse exato momento são os gastos públicos do Brasil, não se fala em outra coisa, né? Então essa é uma notícia que talvez fosse pegar semanas de noticiário em outros momentos, mas você percebe que foi uma coisa bem... Não vou dizer também completamente na surdina, mas é uma coisa que teve muito menos ênfase do que talvez deveria ter pela importância desse acordo. Então a gente agora... O mais importante é entender que quando você vê o sistema global hoje, que é o sistema eurodólar, né, que é o que eu mais falo nesse podcast hoje, não adianta. Por mais que você tenha esse acordo, ele é feito em dólares, ele é precificado em dólares. E ambos os países vão ter cada vez mais problemas de obtê-los pela forma que eles vêm conduzindo. Pelo menos é assim que está vendo o sistema bancário nesse exato momento, o que reflete na queda extremamente forte em relação ao euro. Muitos já prevêem paridade ou abaixo da paridade, não sei como é que está nesse momento, vou até olhar aqui. O euro nesse exato momento, chegando cada vez mais perto do dólar, né? 1,05 nesse exato momento, continua estável, mas vem com uma tendência de queda. E também você tem o real, obviamente, nas mínimas históricas em relação ao dólar, trazendo ali uma certa preocupação de que mesmo que você tente fazer várias coisas, o mercado não está gostando, né? Então, muitos vão dizer que são especuladores, mas geralmente especuladores é a desculpa que você usa quando a sua política não está muito boa, né? Mas, enfim, vamos ver como é que o mercado reage, vamos ver como é que isso reage ao longo do tempo, mas se você tem, talvez as necessidades desse bloco, elas estejam numa velocidade bem maior do que os trâmites burocráticos que vão ser exigidos para que isso seja aprovado e ainda com a incerteza disso de fato ocorrer. Então, talvez você possa colocar nos comentários se você viu isso como uma boa notícia, talvez ou talvez não. Então vai ser bem interessante a gente ver os próximos capítulos, mas o que mais interessa aqui é realmente essa nova aliança que talvez venha numa posição muito mais de defesa e de desespero do que de prosperidade para ambas as partes.